Olá, aqui é o Rodney e esse é o segundo de uma série de 4 vídeos onde eu estou te explicando a existência de 8 técnicas para o Day Trade de dólar futuro que te permitem ganhar dinheiro imediatamente, mesmo enquanto você está no início e aprendendo como ser um trader profissional e viver de Day Trade. Se você não assistiu a aula 1, eu sugiro que você pare agora esse vídeo e assista, pois é importante neste workshop de 4 aulas você seguir a sequência das aulas. Na aula anterior, eu te mostrei que ser um day trader transforma a sua vida para melhor. Te dá liberdade para você trabalhar quando e de onde quiser, ganhando o que a maioria das pessoas nunca sonharam em ganhar. Eu mostrei que o day trade é para você que é um funcionário, ou que é um autônomo, ou mesmo um empresário e que quer ter mais liberdade tendo uma situação financeira confortável. Eu te contei o principal erro que faz as pessoas falharem e hoje aqui nesse vídeo eu quero te mostrar quais são essas 8 técnicas e como pessoas comuns estão conseguindo ganhar dinheiro apenas seguindo o caminho que eu mesmo tracei. Mas antes eu quero agradecer os inúmeros comentários que eu recebi. Eu estou respondendo a todos pessoalmente e também me esforçando para atender todas as necessidades. É muito legal ver a quantidade de gente que se interessou pelo Day Trade. Algo muito gratificante mesmo para mim. Eu estou muito feliz com isso. Nessa aula de hoje, você já vai aprender exatamente quais são essas 8 técnicas para ganhar dinheiro no mercado de dólar futuro. Isso antes mesmo de precisar ficar anos estudando, insistindo, tentando, sem ter resultado algum, assim como aconteceu comigo no passado. Algumas dessas técnicas, inclusive, podem fazer você ganhar em um trade de poucos minutos que você ganha em um mês hoje. Essas técnicas são objetivas e eu desenvolvi especialmente para quem quer fazer dinheiro no day trade já no início, sem precisar entender técnicas abstratas ou até mesmo fazer cursos que ao final dele você vai ouvir que precisa treinar ainda durante anos para você conseguir. Eu não vou mentir para você, ganhar dinheiro com day trade não é fácil. Assim como aprender leitura de fluxo também não é. Masterizar o tape reading exige tempo e esforço. Muita gente perde muito tempo antes de conseguir. E até por isso essas pessoas acabam desistindo, mas você tem total condição de se tornar um day trader vencedor no mercado, com essas 8 técnicas que eu vou apresentar nesse vídeo. Não só isso, além de fazer resultado, fica mais fácil de entender como funciona o day trade e a leitura de fluxo quando você aprende essas técnicas. Cada uma dessas 8 técnicas que eu apresento a você aqui, hoje, tem eficácia comprovada e um passo a passo detalhado que eu desenvolvi. Elas são 100% objetivas e feitas para gerar ganhos financeiros enquanto você passa pelo processo de aprendizado, colocando de maneira simples para você. As 8 técnicas são simples e te dão dinheiro. Mas não sou só eu que ganho dinheiro com cada uma dessas 8 técnicas, não. Centenas de alunos que já aprenderam comigo, já colocam em prática no mercado o que eu ensino. Veja agora o resultado de alguns deles. E para começar, vamos ao resultado do Fernando. Ele garantiu um resultado de mais de R$4.000 ainda antes da hora do almoço, e isso em apenas 8 trades. Além disso, outro dia recebi essa mensagem de um aluno que preferiu não se identificar. Com stops curtos e controle de risco, ele fez um financeiro que ficava cada vez mais positivo, com pouquíssimas perdas. Na verdade, ele disse: "Fala, professor, só para compartilhar aqui meu resultado. Estou bastante otimista, meus últimos 13 pregões." E é isso mesmo, ele fez R$5.000 em 13 dias. Bacana isso, não é? E aqui para você ver o expressivo resultado do Bruno. Ele conseguiu fechar um mês positivo com as técnicas aprendidas comigo, fazendo mais de R$28.000 em um mês. É impressionante ver a evolução dele como trader. Eu fico muito feliz mesmo. Eu olho para esses resultados e realmente sinto muito orgulho. Mas eu preciso te falar que essas pessoas que estão fazendo esses resultados agora também acharam que seria difícil, que aquilo não era para ela, porém elas tomaram uma única decisão, a de acreditar e tentar. E elas estão conseguindo, então felizes. Além do mais, eu fico muito feliz de ver os alunos meus conseguindo resultados expressivos no mercado. É realmente gratificante, pois eu já tive desse lado, do lado que você está hoje, e eu sei como é difícil. Eu quero que você seja uma dessas pessoas. Eu quero que você aprenda comigo também, que possa mostrar por aí os frutos do seu trabalho. Eu quero que você faça parte disso. Então, chegou aquela hora que você tanto esperava. Eu vou te apresentar as 8 técnicas práticas para fazer day trade de dólar futuro e ganhar dinheiro. Então, vamos lá?
Então agora eu quero te mostrar as 8 técnicas que eu falei para você que se você aprender, você consegue sim ganhar dinheiro desde já. Quando uma pessoa iniciante começa no mercado, uma das coisas que é quase unânime é que ela começa ganhando dinheiro. E você sabe por que isso acontece? Porque ela faz o simples. Muitas vezes sem saber o que está fazendo. E você pode perceber que a maioria das pessoas que você conversar, que é iniciante, vai falar: eu comecei ganhando, na primeira semana eu ganhei, no primeiro mês eu ganhei e depois perdi tudo. Por quê? Porque ela sai fazendo qualquer coisa, mas sai fazendo coisas básicas. E o que eu quero dizer? É que às vezes, dependendo do momento que você está, é melhor você fazer o que é básico. E esses setups que eu vou te ensinar aqui, não que sejam básicos, claro que você precisa saber fazer eles, porém, eles são simples e você consegue efetivamente ganhar dinheiro com eles. As pessoas que aprenderam, os alunos que aprenderam essas 8 técnicas até agora, as únicas pessoas que não conseguiram ganhar dinheiro com isso foram as pessoas que quiseram improvisar, que quiseram colocar mais coisa, que quiseram inventar. Porque se você fizer somente esses trades, eles são altamente assertivos e você consegue sim ganhar dinheiro. E eu sou prova viva disso, porque eu faço esses trades todos os dias. Então, agora eu quero te mostrar essas 8 técnicas. E o objetivo de eu te mostrar essas 8 técnicas é só um. É você ganhar dinheiro com essas 8 técnicas. Se você não se preocupar com mais nada, se preocupar em focar, em aprender a fazer bem isso que eu estou te mostrando, você vai ter resultados imediatos. E com essas 8 técnicas, eu te garanto que você vai conseguir fazer dinheiro se você fizer tudo que eu vou te falar nesse workshop. Então agora eu quero te convidar para a gente começar pela primeira técnica. A primeira técnica é chamada de absorção. E o que é uma absorção? Como o nome diz, significa que o player está absorvendo. Então, eu vou dar um exemplo prático aqui, eu vou escrever, e você vai entender conforme eu for te explicando. A absorção, ela é composta de lotes que são trocados. Então, por exemplo, vamos dizer que tem eu, Rodney, e vou pôr um eu aqui. E eu, Rodney, sou um player, sou um operador, eu sou um big player, ou sou somente o Rodney mesmo no mercado. E aqui nós temos aqui 2 colunas e nós temos aqui o book de ofertas. Então eu vou colocar aqui book de ofertas, BOF. E o Rodney está comprando no book. Então o Rodney está comprando, por exemplo, ao preço de 970. Espero que você esteja enxergando bem na câmera aqui. E aí eu estou comprando 100 contratos. Então vou traçar uma linha aqui. Deste lado é a quantidade e deste lado é o preço. E não se preocupe se o book está certo ou não está certo. Eu só quero dar um exemplo. Então eu tenho uma oferta de compra 970, 100 contratos. E eu não vou nem falar o que tem na venda. E aí você que está me olhando aí, fala assim: eu vou vender para o Rodney. Esse cara está querendo comprar, eu quero vender nele. E aí você vende 100. Então eu vou fazer aqui o que a gente chama de times and trades, que é onde a gente vê o que está saindo, a gente vê o que está realizando. E aí você vende 100 contratos para mim. Então, quem aqui é o vendedor e aqui é o comprador. Então, o comprador, eu,
E o vendedor, eu vou colocar um V de você. E aí você vende 100 contratos para mim. Perfeito. A hora que você vendeu 100 contratos para mim, esses 100 contratos saem daqui. E aí eu falo assim, compro mais 100 a 970. Já saiu 100. Então no preço aqui, vamos fazer isso daqui, que isso daqui seja 970 o preço. Então aqui saiu 100 contratos. E aí você olha lá e eu falo, ó, compro 100 a 970. Você fala, poxa, mas eu já vendi 100, o cara tá comprando mais 100? E aí o seu amigo olha pro Rodney no book e fala assim, eu vendo mais 100 para ele. E você vai e o seu amigo vende mais 100 para mim. Então, mais 100. E aí eu comprei e vou colocar um A de seu amigo vendeu. Ou seja, primeiro você 100, agora seu amigo. E eu comprei quanto? 200 até agora. Então eu vou escrever aqui, ó, 100 mais 100. Então vou passar uma linha aqui e eu, Rodney, até agora eu tenho mais 200. E aí seu amigo vendeu 100 para mim. E aí eu falo, compro 100 no 970. E aí uma pessoa que você não conhece fala assim, eu vendo 100 a 970 para ele. E aí vem mais 100 aqui no Times and Trades, eu comprando e vou colocar um O de outra pessoa. Vendeu mais 100. E aí eu comprei mais 100 e agora eu tenho mais 300. Você entendeu que eu posso ficar a vida inteira comprando de 100 em 100 aqui? E muitas pessoas vendendo em mim. Eu não estou comprando de ninguém. Eu simplesmente estou ofertando. As pessoas estão vindo no meu preço. Elas estão aceitando vender para mim. E aí eu vou acumulando contratos. Essa acumulação de contratos, eu posso comprar 500, 1.000, 2.000, 5.000, ninguém sabe a quantidade. Quando que vão saber? Quando eu parar de comprar. Então, por exemplo, estava saindo só 50 contratos em cada nível de preço. E aí, de repente, começa o Rodney fazer isso que eu mostrei para você agora. O que eu estou fazendo? Eu estou absorvendo. Então, a absorção é uma quantidade de lotes maior, distoante do que está acontecendo normalmente. Mas não se preocupe em entender isso a fundo, porque eu vou te mostrar isso a fundo depois ainda. Agora eu só estou te dando uma explicação, um conceito. Então, por exemplo, vem aqui, vamos supor que tivesse saindo aqui no 70, aqui é 69,5, aqui é 69, aqui é 68,5. Então, vem aqui e sai 50 contratos nesse nível de preço. Vem aqui e sai 35 contratos nesse nível de preço. Cai para 69 e faz 70 contratos nesse nível de preço. Vem no 68,5 e sai 400 contratos. A gente pode dizer que absorveu 400 contratos no 400. E esse absorveu pode ser o Rodney, que estava aqui absorvendo esses contratos. Claro que eu dei o exemplo aqui embaixo dos 70, mas poderia ser 68,5, por exemplo, eu poderia estar lá. Então, essa quantidade de contratos distoante dos demais contratos é o que dá o conceito de absorção. Não se preocupe em entender como usar isso ainda, eu vou te explicar isso mais para frente. Então, a absorção significa eu absorver os seus lotes, o dele, o de outro. Tá saindo poucos lotes, mas todo mundo começa a vender para mim e eu absorvo. Ou ao contrário, eu estou vendendo e você vem, compra, 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 compra e eu estou absorvendo os seus lotes. Todos os seus lotes estão vindo para mim, ó, uma esponjinha absorvendo e não passa do preço. Então esse é o conceito de absorção e esse é um dos trades fantásticos que tem que se fazer no mercado. Essa absorção, ela é o início de uma leitura de fluxo. É a base de uma leitura de fluxo. Então todo mundo que quer aprender leitura de fluxo tem que aprender absorção primeiro.
E eu vou depois abrir isso daqui e te mostrar detalhadamente como funciona. Então o que eu quero te passar aqui é o conceito, e esse é um dos trades. A primeira técnica que eu utilizo, fácil e simples, e se você não achou isso fácil e simples, você vai achar como que eu vou te mostrar mais pra frente, tá bom? Não se preocupe com isso agora. Se não entendeu nada aqui, não se preocupe com isso agora, porque realmente eu vou desmiuçar isso daqui e vou te mostrar isso daqui detalhado. Eu quero que você entenda o conceito. Absorção, esponja de lotes. Eu estou vendendo no 69 e você compra e eu vendo no 69. E você compra e eu vendo no 69. E outro compra e eu vendo no 69. E os robôs compram e eu vendo no 69. Eu estou absorvendo todos esses lotes. Então esse é o conceito. Essa é a primeira técnica que eu utilizo no mercado e que eu quero mostrar para você aqui hoje. Agora eu vou focar em mostrar as 8 técnicas para você e depois nós vamos entrar mais a fundo, tá bom? Então, uma vez que nós vimos o conceito de absorção, a gente vem para a segunda técnica, que é uma técnica vencedora. A segunda é a gap. O que é o gap? O gap é quando abre um buraco de preço normalmente entre o fechamento de um dia e a abertura do outro. Então, o preço estava lá, subia, caía, subia, caía, subia, caía, subia, depois caía, oscilando durante o dia. E aí chega no final do dia, ele para, por exemplo, no 50. Qual que é 50? Pode ser 950, 850, eu só estou dando um exemplo aqui. Então parou o preço, fechou o dia. Chega no dia seguinte, vai abrir, 9 horas da manhã vai ter um leilão e abre aqui. Não abre aqui junto no 50. Por quê? Porque forma o leilão, coisas aconteceram, saíram notícias à noite, pode ter o presidente falado alguma coisa, o Trump feito alguma coisa no Twitter, a China feito alguma coisa de guerra comercial com os Estados Unidos, e aí abre um gap que pode ser 10 pontos, 5 pontos, 50, a gente nunca sabe. E aí abre, por exemplo, no 40. 940, 840, vamos dizer aqui que seja aqui 950 e aqui 940. Então dá 10 pontos de diferença. Então existe um buraco aqui. E esse buraco nós chamamos de gap. Ou seja, em inglês gap é espaço. Então esse buraco, esse espaço é o gap. E o trade que nós fazemos nesse gap é quando fecha, a gente chama de fecha esse gap. Então imagina que aqui tem um 50, tem uma linha aqui. Vamos traçar essa linha para frente. E aí ele abre, cai, começa a subir, vem, começa a subir, cai de novo, começa a subir. Em um determinado ele vem e encontra essa linha do gap. Esse ponto é o ponto que a gente faz o trade, é o ponto que a gente faz a venda nesse caso. Se for um gap que a gente chama gap de baixa. Se abrisse no 60 aqui em cima, ó, seria um gap de alta. E aqui para baixo, gap de baixa. Se esse espaço vazio é para baixo, é gap de baixa. Se o espaço vazio é para cima, é gap para cima. E aí a gente faz o trade aqui. Esse é o trade de gap e é um trade altamente assertivo também. Essa é a segunda técnica que eu queria te mostrar. Terceira técnica que eu quero te mostrar, o trade de variação. O que é o trade de variação? Quando o mercado fecha num dia, no outro dia ele abre. Ele pode abrir com gap para cima, com gap para baixo ou sem gap, exatamente no preço que ele fechou. Porém, o mercado estava aqui, no mesmo exemplo passado, subindo, variando, para cima, para baixo, para cima, para baixo, e vem aqui e fecha. Encerrou o dia, 6 horas da tarde. O dólar parou. No outro dia, o dólar abre, por exemplo, no mesmo ponto que aqui. Só que aí ele começa a subir. E não para, e sobe. Quando o mercado varia 1% em relação ao fechamento, ou seja, você pega na calculadora,
coloca o valor do fechamento, 3.950, mais 1% na calculadora, você vai chegar aqui ao valor de 1%. Eu faço todos esses trades de variação. 1%, 2%, 3%, 4%, 5%. Tanto para cima quanto para baixo. Menos 1%, menos 2%, menos 3%. Então para cima, mais 1%, mais 2%, mais 3%, mais 4% e assim vai. E para baixo, menos 1%, menos 2%, menos 3%. E assim vai. Então o trade de variação, ele funciona muito bem. Então eu faço o quê? Se está subindo o mercado, a hora que chega em 1%, eu vendo na primeira batida. Vendo, coloco lá, faço minha parcial, faço 2 pontinhos, 3 pontinhos, 4 pontinhos e realizo e coloco o lucro no bolso. A mesma coisa se está caindo, na hora que chega em 1% negativo, eu compro, realizo lá, parcial de 1 ponto, 1,5 ponto, realizo 2, 3, 4, lucro no bolso e vamos para o próximo. Então, o trade de variação é você fazer trade nessas variações e também é um trade altamente assertivo. Trade de follow-up. O que é follow-up? É a média ponderada por volume entre os comprados e os vendidos. Então, o que significa? Se o preço está aqui, por exemplo, caindo, e aí vem aqui e começa a ter uma briga muito grande. Começa a sair muito lote, compra, vende, o preço fica aqui, não sai daqui e sai muito lote. O que vai acontecer com a follow-up? Como ela é ponderada por volume, quantidade de contratos, a follow-up vai descer. Se o mercado subir depois, se isso daqui chegar aqui em cima e começar a ter bastante volume, ou seja, volume, 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 essa follow-up vai começar a subir. Se o mercado subir aqui no vazio, sem lote, sem volume, book vazio, começa a subir, não encontra volume, esse follow-up não vai subir. Ele vai ficar aqui embaixo. Porque ele só mexe baseado no volume, quantidade de lotes. Então, se saiu bastante lote para baixo, ele traz o follow-up para baixo. Se sair bastante lote para cima, ele traz o follow-up para cima. E para que é importante esse follow-up? Entenda, isso é uma briga. Então, você entende que se saiu bastante lote aqui nessa região, significa que tem gente posicionada aqui nessa região? Tem big player posicionado nessa região? Então, quando chega no preço de follow-up, é muito importante para os players que já estão posicionados. E nós fazemos o trade de follow-up. Agora, tem uma pegadinha aí que você precisa se atentar. O trade de follow-up, ele funciona muito bem em tendência. Tanto de alta quanto de baixa. Ele não funciona em consolidação. E o que é trade de tendência de alta? É quando o preço está fazendo topos e fundos mais altos. Topos mais altos, fundos mais altos. E o que é a tendência de baixa? Quando o mercado está fazendo quando o mercado está fazendo topos e fundos mais baixos. Fundos mais baixos, topos mais baixos. E o que é consolidação? Quando o mercado nem faz topo mais alto, nem faz topo mais baixo. Fica só zigue-zagueando. Em consolidação, normalmente o follow-up não é bom. Ele cruza o follow-up. Em tendências, é um trade muito bom. É trade para se ganhar 10 pontos. Então, pelo menos, ou seja, follow-up, trade altamente assertivo,
só começa a funcionar depois de 9h20, 9h30 da manhã. Por quê? Porque como ele funciona baseado em volume, você precisa esperar sair volume no mercado. Então 9h20, 9h30 da manhã, ele começa a ter relevância, você já pode olhar para ele. Em tendência, você tem que fazer o trade de compra de follow-up em tendência de alta e venda de follow-up em tendência de baixa. Ou seja, a tendência clara de baixa, voltou para o follow-up, vende. Tendência clara de alta, voltou para o follow-up, compra. Consolidação, começou a cruzar o follow-up, não faz nada. O mercado em tendência ele tem que respeitar o follow-up. Começou a cruzar, não faz esse trade. Esse é o quarto trade, a quarta técnica altamente assertiva no day trade. Quinta técnica, rompimento. Esse é o trade mais perigoso que tem para iniciante. Porém, ele é um trade assertivo e eu vou te explicar como fazer esse trade. Rompimento significa você encontrar uma resistência e comprar no rompimento dela. Ou encontrar um suporte e vender no rompimento desse suporte. Então, o que eu quero dizer? Vamos supor que tem um ponto aqui, que seja 25, por exemplo, e não passa desse ponto. E aí o preço vem aqui, não passa, briga, não passa. Se você comprar para cima desse 25, você está fazendo um rompimento. Então tem um segredinho para você fazer o rompimento. Quando o mercado está aqui e não passa, quando ele for romper, só existe uma coisa que você precisa se preocupar, aonde colocar seu stop. O stop é para nos proteger, para não deixar a gente perder. Ou seja, nós sabemos que podemos perder em qualquer trade. Então a nossa preocupação é quanto nós vamos perder. Porque quanto ganhar tá bom. Ganhar pouco, ganhar médio, ganhar muito. E num movimento, por exemplo, deste, se o movimento vir de longe, da base da onde está trabalhando, por exemplo, igual aqui é a base, se ele vir direto, você não vai fazer o rompimento. Para fazer esse rompimento, você precisa de duas coisas. Primeiro, que saia um pouco de volume de lotes aqui, próximo ao rompimento. Se não sair, se sair poucos lotes, chega aqui, vem com os robôs vazios, sem sair lote, você não vai comprar esse rompimento. Se sair lote aqui, nessa região, ou seja, chega aqui, começa a brigar, toma 200, bate 200, mais 100, mais 500, mais 300, e sai uma quantidade razoável de lotes aqui, aí você pode fazer o rompimento. Por quê? Porque o seu stop está depois dessa região que fez o volume. Se não tiver volume aqui, você não pode comprar. Você provavelmente vai romper e vai voltar e te estopar se não tiver volume. Então você tem que achar esse volume. Aqueles movimentos rápidos que vêm sem volume, que a galera corre atrás do preço para entrar, não faça, porque você vai perder dinheiro. Você tem que esperar achar esse volume próximo ao rompimento para você colocar o stop abaixo desse volume. E aí você consegue fazer esse rompimento. Uma segunda condição seria, tá aqui o preço, tá aqui a linha de resistência, brigando aqui, e rompe. E você não comprou. E aí, a hora que voltar esse trade para testar esse rompimento aqui, aí você vai achar uma absorção, igual eu falei lá, que é aonde a gente entra, uma absorção para cima dessa linha, para daí já determinar um stop abaixo dessa absorção. Que, na verdade, eu vou te mostrar ela detalhadamente depois. Então, este rompimento, o retorno dele, você acha a absorção para entrar. Ou você acha a troca de lotes, que na verdade é uma absorção também, para suportar e colocar seu stop lá. Passou direto, olha na volta do rompimento, do suporte,
da resistência, que daí virou suporte. A resistência, depois que rompe, ela vira suporte. Você olha e acha esse suporte, que é o suporte de volume, que é a absorção. A partir do momento que você entrar nessa absorção, o seu stop fica curto, você fica protegido e aí você vai levar na tendência. E a mesma coisa funciona embaixo, tá bom? Agora, chegou aqui, não deu volume aqui para você fazer o rompimento, cruzou, voltou, não deu absorção e subiu, fica de fora. Você precisa achar volume de lotes para entrar no trade, tá bom? Então essa é a maneira correta de se fazer um trade de absorção. Eu queria mostrar para você a sexta estratégia, que é altamente assertiva, o trade de ajuste. O trade de ajuste, o que é ajuste? Veja, os big players estão comprados no swing trade, que são posições de mais de um dia. Ou seja, ele leva a posição durante o mês, ele fica comprado ou fica vendido. E aí, se caísse muito o mercado, o cara comprasse hoje e daqui 2 anos ele ainda tivesse posicionado, o mercado podia ter uma variação muito grande. E ele podia não ter dinheiro para bancar isso. Então, o que a BMF fez? Falou, vamos pegar uma garantia todo dia. Se o big player comprou aqui e no dia seguinte comprou, está comprado no 50, por exemplo, e no dia seguinte o ajuste sai no 30, a BMF vai e fala para ele, olha, ontem você comprou no 50, porém já está no 30 hoje o ajuste, então eu quero que você já me pague essa diferença de 20 pontos, para não ter perigo de você não ter dinheiro. Então o ajuste é uma forma de não ter inadimplência no mercado, é uma forma de diariamente você estar atualizando o preço. E a mesma coisa acontece para cima, se vier para cima, você já ganha, você já recebe, o banco já recebe, você, o banco, quem fizer o swing trade já recebe. E essa diferença, quando faz swing trade, é a diferença do ajuste de hoje para o ajuste de amanhã. Hoje é o preço que você está, amanhã ajusta no próximo ajuste. E aí você paga ou recebe essa diferença. Esse ajuste é formado de 15h50 a 16 horas da tarde. Às 15h50, pega tudo que aconteceu entre as 15h50 e as 16, tudo que foi trocado de lote, tira uma média daquele período, uma média ponderada daquele período, só das 15h50 a 16, e essa média é o ajuste. O ajuste, ele serve para todos os dias. Para o dia seguinte, ele é o ponto mais importante do dia. Então eu costumo dizer que para cima do ajuste, tendência de alta, para baixo do ajuste, tendência de baixa. E aí, esse ajuste, eu faço trade em cima dele. Então, por que eu faço trade em cima dele? Porque big players foram liquidados no preço do ajuste do dia anterior. Então é um preço que eles estão posicionados. Ou seja, o preço do ajuste, vamos dizer que ficou no 30. Então vou traçar uma linha aqui. E aí o mercado abre no dia seguinte e abre aqui. E começa a brigar, sobe, desce, subiu, bateu no ajuste. Na primeira batida é compra. Na segunda batida, se for uma compra menor. Na terceira batida eu não faço. Então, aqui seria uma compra de ajuste. Então essa é uma técnica altamente assertiva. E aí você consegue ter aí pelo menos 70% ou mais de assertividade só em trade de ajuste. Ou seja, você compra aqui e você estopa abaixo do ajuste. Essa técnica eu uso todas as vezes praticamente que bate no ajuste. Raras as vezes que eu falo, não, esse trade de ajuste eu não vou fazer. Que são os dias que estão em consolidação forte. Até em consolidação o ajuste funciona. Só aquele dia mesmo que está aquela consolidação travada, que não funciona. Se tiver em tendência de alta ou de baixa, funciona muito. Em consolidações fracas, funciona muito. Trade de ajuste é um trade muito assertivo e que tem que se fazer diariamente no dólar. Temos o trade de contratendência. O que é contratendência? Imagine que aquele ajuste que eu falei para você na explicação anterior, imagina que ele está aqui, ó. E imagina que é o 30. Imagina que o preço vem, abre,
cai, dá um trade de ajuste, volta e começa a subir. Ou seja, tendência de alta, está para cima do ajuste, está fazendo topos mais altos e fundos mais altos. Característica de tendência. O trade de contra-tendência é eu vender nas resistências. Então vamos dizer aqui, tem uma resistência aqui. E aí quando bate na primeira vez, eu vendo. Só que esse trade é um trade que, primeiro, não dá para colocar tantos lotes. Por quê? Porque você está contra a tendência. As chances são de você não conseguir muito resultado nesse trade. E aí, eu já realizo rápido esse trade. Então, são trades que eu pego 1, 2, 3 pontos. Então, eu vendo nas resistências, na contratendência e realizo rápido. Eu não vou querer levar esse trade para 10, 20, 30 pontos. Eu não vou fazer isso. Por que eu não vou fazer isso? Porque eu sei que é tendência. As chances são disso daqui voltar e estourar para cima. E é a mesma coisa para baixo. Ao contrário. Tendência de baixa. Tendência de baixa. A hora que chega em um suporte importante, eu compro. Normalmente, esses stops não podem ser muito longos, porque está na tendência, as chances são de continuar caindo e a realização é rápida. Então tem que colocar dinheiro no bolso logo. Esse é o trade de 1 ponto e meio, 2, 3 pontos no máximo. E isso é o que eu faço. Até muita gente, às vezes o dólar, por exemplo, começa a subir, dispara. Só que eu não consegui entrar na compra. E aí eu fico vendendo nessas contratendências. As pessoas ficam, nossa, por que você não compra? Não compro porque eu não encontrei uma forma de entrar nesse trade com stop curto. E aí eu não entro. E aí eu fico olhando. E quando eu fico olhando e o mercado fica subindo, ele vai para as próximas resistências. Quando ele vai para as próximas resistências, eu vendo. E faço um trade rápido de contratendência. A 8ª técnica que é o trade de tendência. E o que é o trade de tendência? Imagina que o ajuste está aqui, no 30. E aí eu vou traçar uma linha do ajuste. E aí o mercado vem, abre aqui, cai, não chega no ajuste, por exemplo, e começa a fazer tendência. Está para cima do ajuste, topos mais altos, fundos mais altos. Característica de tendência. E aí o que eu faço? Quando o mercado volta, eu tento aqui achar um trade de absorção para eu entrar na compra. E quando eu entro na compra, aí eu levo na tendência. Esse não é um trade para eu ganhar 1 ponto. Esse eu vou fazer minha parcial com 2, 2,5, 3 pontos para tentar levar 5, 7, 10, 12 pontos. Dependendo como está a frequência de mercado, quanto que o mercado está andando. Então, quando as pessoas me perguntam, Rodney, mas está em tendência clara, por que você não compra? Porque às vezes o preço subiu em linha reta, praticamente. Não caiu. E aí o que eu estou esperando para comprar? Ele cair. E a hora que ele cair, eu vou encontrar a absorção aqui para eu levar na tendência. E esses são os melhores trades, porque são os trades que a gente mais consegue fazer financeiro. Porque a cada trade que a gente faz, dá bons pontos, 5 pontos, 6 pontos, 8 pontos. Então eu consigo aproveitar. Então a minha estratégia é, se eu não peguei o movimento, eu vendo na contratendência. Se eu peguei o movimento, eu compro na tendência. E a mesma coisa ao contrário, quando está caindo, se eu não peguei o movimento, eu compro na contratendência. E se eu peguei o movimento, eu vendo na tendência. Isso daqui, essas pernas aqui, eu sempre tento comprar na tendência nesse retorno. Por quê que eu não compro subindo? Porque subindo é compra de rompimento. E na tendência, muitas vezes, ele está subindo, só que ele vem, rompe o topo e não vai. Ele fica fazendo zigue-zague, rompe o topo e não vai, rompe o topo e não vai. Ele está subindo, mas ele não evolui. Se eu compro rompimento, toda hora eu sou estopado num rompimento no mercado que está subindo. Então eu acertei o movimento, acho que vai subir, compro, só que ele dá aquela voltada, me estopa
e vai para frente. E eu compro de novo, aí ele volta, me estopa. Ou seja, você está acertando o movimento e está sendo estopado. Então, o meu conceito é esse. Compra quando cai na tendência para tentar entrar na absorção e tentar levar na tendência. Vende quando está caindo, compra, vende no respiro, vende quando sobe, né? O mercado está caindo na tendência, você vende quando sobe, você vende quando sobe, e aí você pega a tendência. Se você não pegou a tendência, você compra na contra-tendência para ganhar pouquinhos pontos. Você entende como tem bastante trade para a gente fazer? Tem trade de follow-up, tem trade de ajuste, tem trade de gap, tem trade de absorção, tem trade de tendência, tem trade de contra-tendência, ou seja, tem trade de rompimento. Olha quantos trades tem para fazer no dia. E todos esses trades que eu estou te mostrando aqui são altamente assertivos. E você consegue fazer de forma simples e prática. Nossa, Rodney, mas eu olhei, mas e na prática esse negócio? Como que eu faço? Se você quer ver na prática, então você vai ter que me acompanhar nos próximos vídeos que eu vou fazer para você. Então, essas são as 8 técnicas que eu utilizo, que são técnicas simples, técnicas efetivas, técnicas que funcionam na prática, testada, comprovada. Eu faço isso daqui todo dia. Eu faço outros trades? Faço também, mas esses daqui eu faço direto. Todo o meu operacional, quem me acompanha sabe aí, é voltado para esses trades também. E eu faço sim o tempo todo. Infelizmente, meu tempo aqui é bastante limitado. Por enquanto, eu só pude fazer uma apresentação de cada tipo de trade. Mas na próxima aula eu vou te mostrar o passo a passo como você pode realizar essa estratégia na prática, na tela. Eu vou abrir minha plataforma e vou clicar nela para te ensinar na prática como ganhar dinheiro. E você vai ficar impressionado de ver como é simples a maneira que eu vou te explicar. Muita gente já tem me perguntado, Rodney, como eu faço para ter acesso agora já a essas 8 técnicas completas? Como que eu posso aprender mais com você sobre isso? A verdade é que eu tenho uma solução completa que explica cada uma dessas técnicas passo a passo. Mas como eu disse, o tempo aqui não é suficiente para eu passar tudo isso para vocês. Então no próximo vídeo eu vou falar um pouco mais sobre essa oportunidade também, para quem quer algo a mais. Por enquanto eu quero que você foque e aproveite no que eu estou te mostrando, exclusivo para você aqui e completamente de graça. Mas eu já vou te adiantar que no vídeo 3 desse workshop, você não pode perder. Eu vou abrir o passo a passo, o operacional de um trade que a maioria das pessoas não sabe executar. E eu vou te explicar de forma simples e objetiva. E você já vai poder executar no dia seguinte que eu vou te ensinar. E ele tem um índice de acerto muito alto. Consegue imaginar qual técnica é essa, dessas que eu te mostrei? Te adianto que ele é perfeito para você que já quer ganhar dinheiro no day trade logo de cara. Então, não perca essa aula que sai daqui 2 dias. Coloca o seu despertador para tocar e vem assistir. E se você está assistindo esse vídeo no YouTube, se cadastre em um dos links da descrição desse vídeo que eu te aviso quando for o próximo vídeo. Pode ser por e-mail ou por Messenger. Eu estou te esperando nesse vídeo. Não perca, o conteúdo desse vídeo é incrível, tá bom? Eu espero que você tenha gostado bastante do conteúdo que eu liberei aqui. Ele foi feito com cuidado, a partir de anos que eu tenho de experiência. E eu quero te pedir agora para você deixar sua dúvida ou seu comentário aqui abaixo. E eu te prometo que eu mesmo vou te responder. E também quero te pedir para compartilhar esse conteúdo com um amigo ou uma pessoa que precisa de ajuda no day trade. Vamos mostrar para o mundo nossa profissão. E eu conto com a sua ajuda para isso. Então um grande abraço e eu vejo você no próximo vídeo.